Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o tema é o papel da imprensa na cobertura de ataques às escolas. E para isso, estamos recebendo em formato virtual a jornalista Marta Vancini, que é editora da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação. Marta, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Marta, nas últimas semanas, diante de tudo que a gente viveu aqui no Brasil com relação ao ataque às escolas, a imprensa disse que iria mudar o formato de cobertura jornalística. Como é que você avalia essa situação? Bom, o que acontece? Esse tipo de cobertura, ele é bastante delicado, no sentido de que a veiculação, a difusão de informações detalhadas pode estimular outros ataques semelhantes. Da onde vem essa afirmação, né? Essa afirmação, ela vem de pesquisas, de estudos científicos realizados principalmente nos Estados Unidos e que mostram estatisticamente uma relação entre a difusão dessas informações, né, a cobertura jornalística desses eventos e a ocorrência de ataques semelhantes nos dias posteriores. Tá? São vários estudos que existem, então a questão da cobertura, conforme sinalizam esses resultados, essas pesquisas, e inclusive movimentos que existem nos Estados Unidos pedindo descrição por parte da imprensa para não dar detalhes, está baseado nesses estudos, né? São essas pesquisas que trazem um pouco essa orientação. Existe uma forma, claro que a imprensa não pode se omitir numa situação como essa. Como noticiar? Qual é a forma de trazer isso para o público de uma forma responsável, Marta, na sua visão? Eu acho que, primeiro, é importante a gente pontuar assim: cada veículo tem liberdade de trabalhar como considera, enfim, que tem que fazer, né? Cada veículo tem uma linha, tem um público, enfim. Agora, se a gente tomar como parâmetro essas recomendações, essas evidências científicas e as consequências, né, desse tipo de cobertura, o que a recomendação é para que exista uma descrição, quer dizer, não dê detalhes. Se vai falar do agressor, porque a gente vê muitas vezes reportagens que vão. é, Traçam um perfil do agressor, falam de seus hábitos, de o que ele pensa, como é que é a vida, o que é a família, onde ele mora. Aí vai lá, entrevista a família, entrevista o irmão, né? Quer dizer, todo esse detalhamento em torno do agressor, segundo essas pesquisas, fica comprovado que isso funciona como um exemplo, como um estímulo, né? Isso gera um efeito de imitação e de propagação, que é o tal do efeito contágio que as pesquisas mostram. Então, a recomendação, em síntese, é para que, lógico, isso tem que ser noticiado, mas, assim, primeiro, não dê tanta ênfase a essas questões, a esse perfil do agressor. Em vez de focar no agressor, foca no contexto, foca no ambiente escolar, mostra o que acontece, trabalhe com as soluções, informe quais são os canais de denúncia, por exemplo, que foram criados, né, no Brasil recentemente. Então, tudo isso é uma questão de equilíbrio e uma questão de para onde a imprensa pode tentar atrair a atenção do público. Porque é lógico, se uma pessoa quiser saber os detalhes mórbidos, ter essa. Isso provavelmente essa pessoa vai encontrar em rede social, vai encontrar em outros veículos. Mas aí vai de cada veículo e daquilo que se quer priorizar e noticiar. Marta, se a gente tivesse tendo essa conversa alguns anos atrás, aqui a gente até poderia terminar o assunto. Mas com o advento das redes sociais, com os grupos de WhatsApp, com a velocidade que a informação tem, e até brinquei esses dias aqui, todo mundo é um jornalista hoje em dia. Cada um no É seu verdade. celular, na sua bolha, ele pode se transformar em um jornalista. Como é que a gente lida com a fake news, com a velocidade da informação falsa, ou até mesmo com as verdadeiras informações, como a gente falou aqui, a imprensa não deve se Sim. aprofundar tanto, mas vai lá um cidadão e se aprofunda, faz uma live, faz um vídeo, Sim. tira foto. Como é que a gente lida com isso hoje em dia, Marta?
Então, é assim, eu acho que não existe uma solução mágica. O problema é complexo, né? Eu acho que todo esse cenário que você traçou mostra que é um problema complexo, é uma situação grande e ramificada, enfim, a gente tem várias linhas. Então, as soluções e a busca de soluções, ela tem que considerar essa complexidade, né? Eu acho que esses episódios recentes de ataque à escola trouxeram para o centro do debate essa questão da regulamentação ou de um monitoramento das redes sociais. Por quê? Porque os estudos mostram que, pelo menos no período recente, existe uma relação entre grupos que funcionam de internet, são grupos que defendem, que valorizam a violência, muitas vezes ligados a um ideário aí de extrema direita. Então, existe todo um perfil que já está mapeado, que dá pistas de para onde que os formuladores de política pública, o pessoal da segurança, quer dizer, que pensa essa questão da regulamentação e do funcionamento das redes sociais, tem que direcionar. Eu, pessoalmente, Marta, não acredito que isso seja uma questão de isso não é um problema de solução fácil, né? Não é, nós estamos começando um processo, né? E como a gente viu, muitas vezes tem resistência, né, das redes sociais, porque elas são empresas, elas têm as suas políticas, têm o seu funcionamento. Então, eu acho que a gente está entrando num cenário em que a gente vai ter que lidar com essas questões, olhar para isso, que são questões que muitas vezes não estavam ali na ordem do dia, né? A gente fala, não, tem coisas mais importantes. Eu acho que a gente está vendo que não, que isso é muito central e que a gente, como sociedade, como governo, tem que olhar para isso tudo e buscar aí caminhos para equilibrar, né? E eu acho também, sabe, que é o seguinte, na medida em que a gente começa a falar mais, tá? Você começa a ter um posicionamento, veículos como a Rede Globo, né, o Grupo Globo tomou um posicionamento de não divulgar esse tipo de detalhe desses ataques, isso vai criando um campo na sociedade em que daqui a pouco, assim, não é, as pessoas começam a pensar duas vezes, né? Falam, peraí, eu, como jornalista, eu vou mesmo por esse caminho, né? Então, eu acho que é um processo que vai mudando a consciência e vai mudando a percepção da pessoa, dos profissionais que estão lidando com essas informações, que estão na linha de frente, para fazer. Peraí, será que eu tenho que fazer assim mesmo? Como é que eu posso colocar isso? Você percebe? Sim, eu acho que até esse bate-papo aqui é um start para que as pessoas que trabalham na área e até mesmo a população que cobra, mas por que vocês não divulgaram isso? Pare e pense um pouquinho sobre tudo isso. Para a gente caminhar para o final aqui, Marta, eu só gostaria de colocar mais uma situação para reflexão. A Sim. banalização das imagens de circuito de segurança, né? Antigamente Ah, era difícil ter acesso. Hoje em dia parece que a gente vive no, você citou a Rede Globo, num Big Brother real. Tem câmera em tudo quanto eu é lugar. acho. E aí a imprensa tem acesso às imagens de câmera de segurança de crimes mais violentos possíveis. E divulgar isso, no seu ponto de vista, seja no ataque à escola, seja um acidente de trânsito com morte, por exemplo, cada vez mais banalizando a imagem da morte, a imagem da violência, no seu ponto de vista, até que ponto isso é perigoso? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil e no mundo também, né, em vários lugares assim, que a gente tem uma sociedade de valorização da violência, né, de valorização desse espetáculo da violência, que tem muito a ver com a lógica de funcionamento das redes sociais, da internet, e tem a ver com isso que você trouxe, né, de que hoje em dia a gente tem câmera para todo lado e isso possibilita acesso a uma intimidade ou a dimensões privadas que antigamente a gente não tinha. Então, quer dizer, tudo é transformado num potencial espetáculo, tudo é transformado num potencial, numa potencial exposição aí de uma intimidade. Então, a gente vai perdendo essas fronteiras e esses limites. Eu acho isso extremamente perigoso, né? Eu acho que isso estimula muito a cultura da vigilância, estimula muito a cultura do apontar o dedo. Olha, tá vendo como isso é recriminável? Olha o que essa pessoa está fazendo, né? E a gente perde um pouco a dimensão vamos analisar a situação com um pouco de objetividade, né?
Isso são, enfim, opiniões, mas eu acho que isso, a gente está caminhando aí para fronteiras bastante perigosas e que merecem realmente um olhar atento, né, das pesquisas, da política pública, dos governantes e da sociedade em geral, né, da gente começar a parar e pensar um pouco. Aí, é isso mesmo? Quer dizer, qual o interesse da gente? A gente vê, né, uma banalização às vezes nesses programas mais sensacionalistas, quer dizer, são coisas ali que vêm dessas câmeras que se fala, meu Deus, né? O que que é isso? Para que é isso? Será que a gente precisa mesmo disso tudo? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para essas questões. Muito bem, Marta. Teria assunto para continuar aqui pelo menos o dia inteiro falando, porque é um bate-papo que vai longe, né? Até porque é o Vai. assunto que está à baila agora, e não só agora, mas é isso que vai tomar o nosso futuro, né? Então precisamos parar, pensar e refletir um pouco, principalmente os profissionais da área de informação e também o público, que às vezes cobra porque os profissionais tomaram uma atitude diferente. Mas eu agradeço muito a sua participação e já de antemão aqui faço convite para a gente voltar e falar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos aqui que eu acho interessantíssimo. Muito obrigado, Marta. Eu super agradeço, tá? Estou à disposição. Eu acho que é um assunto que tem ramificações. Adoraria voltar. E você vê, né, como que a coisa é complexa, porque a gente começou falando de uma coisa, a gente terminou falando de outra aqui, né? Porque as coisas vão se ramificando. Mas eu Sim, eu estou à só queria que você disposição. passasse, Marta, Pois se não? possível, o site da Geduca, porque eu entrei no Sim. site, para quem gosta de informação, tem lá artigos, inclusive assinados pela Marta, fantásticos sobre a questão da cobertura. Então passa para a gente o site para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. A GEDUCA é a Associação de Jornalistas de Educação, é uma associação que foi criada por jornalistas para jornalistas. A gente produz material de orientação à cobertura em vários formatos, e o site é www.geduca.org.br, Geduca com J, tá? Muito bem. Muito obrigado, Marta, pela sua participação e a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.